Graça e paz, amados, maravilha do eterno, corra linda do Senhor. Mais um café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em 1 Coríntios. Vamos começar a estudar o livro de Coríntios, um livro que foi escrito pelo apóstolo Paulo, e de grande relevância para nós, muitíssimo importante. Era uma cidade, né, em Corinto, era uma cidade da Grécia, no litoral, banhada pelo mar, claro, e uma cidade muito importante por ter, né, porto marítimo e abrangir também uma população bem expressiva, uma das cidades mais importantes da Grécia, e aonde a idolatria imperava, também pecados sexuais, né? Porque havia muita promiscuidade sexual, aonde chegavam muitos marinheiros, muitas pessoas de viagem, havia muita prostituição, tá? E Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele hospedou-se nessa cidade e morou ali por 1 ano e meio. Aí ele conseguiu ali fundar a igreja de Corinto. Depois ele saindo dali e continuou a sua caminhada para abrir novas igrejas. Agora ele fica sabendo de problemas que essa igreja está enfrentando e muito preocupado, né? Família de Cloé comunica a ele, e ele escreve então essa carta para uma exortação, trazendo ensino da palavra e exortando e advertindo os irmãos acerca daquilo que ele ficou sabendo, para que fosse corrigido, para que os irmãos ali daquela cidade tão expressiva, mas também de uma influência pecaminosa muito grande, não se perdessem. Então, é muito importante este livro de Coríntios, onde nós vamos estudar hoje o primeiro capítulo, quando Paulo escreve, né, fazendo a sua introdução, seu prefácio ali falando, escrevendo a igreja, e trata de assuntos que estavam correndo, de partidarismo na igreja, né? Nós vamos estar lendo sobre isso, tá bom? Antes, eu quero te agradecer, você que se inscreveu no nosso canal, e você que não se inscreveu, me ajuda aí, gente. Vamos lá, é tão fácil, nas letrinhas azuis tem um link aí, você clica, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, é automático, e clica no sininho para estar recebendo todos os dias o Café com Deus, que é uma porção da palavra de Deus explicada e oração por você e sua família. Nós precisamos aí de oração, né? E também os nossos familiares. Está escrito assim lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 1, no versículo de número, podemos pegar aqui o versículo de número 18, só para nossa meditação. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia! Então, olha só, a palavra de Deus, oh aleluias, ou a palavra da cruz, que fala sobre a morte de Jesus, que isso é uma loucura para os gregos, conseguir entender isso, havia dificuldade para o entendimento, até para o mundo em geral, né? Como é que pode um Deus que esvaziou-se da sua glória e veio habitar no corpo humano e ainda ser crucificado? Como é que pode isso? Mas Deus confunde os sábios, né, com as pessoas sem conhecimento, usando as pessoas sem conhecimento. Deus abate os fortes com os fracos. É dessa maneira que Deus trabalha, né? Os sábios e entendidos, Deus, ele confunde
com as pessoas simples, usando as pessoas simples, as pessoas desprovidas de conhecimento. É assim que é o Evangelho, usando essas pessoas. Por quê? Deus, ele trabalha na contramão do mundo, porque ele é Deus, ele faz o que ele quer. Deus não tira a água da rocha. Deus não controla o mar de tal maneira que ele não transborda, recebendo de noite, milhares e milhares de anos, água que vai descendo sobre ele. Deus não consegue controlar tudo isso porque ele faz a evaporação, forma as nuvens, faz chover, ele cria essa rotatividade impressionante. A fauna, a flora, tudo isso é controlado por Deus. O equilíbrio ecológico, é claro que o homem degrada, o homem destrói e sofre as consequências. Nós estamos vendo aí consequências de tragédias, uma após a outra, né? De enchentes, de terremotos, as placas tectônicas, né? Que vão se movendo para ajustamento da terra, e assim uma série de situações. Claro que isso é bíblico, Deus já havia advertido acerca disso, de guerras, de terremotos, né? De vendavais, de furacão, de tudo isso é predito nas Escrituras, mesmo antes de acontecer. Né? Por quê? Porque Deus detém a sabedoria, ele é a sabedoria na essência. Por isso que nós temos que aprender com ele, nos render a ele. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele tem aqui uma preocupação. Primeiro ele faz uma saudação, né, elogiando aquela igreja que recebeu a palavra, que era uma igreja com muitas pessoas de conhecimento, sabedoria humana, vamos pôr assim, pessoas estudadas, existiam naquela igreja e conviviam bem com, como diz outros, gregos e troianos, né? Pessoas cultas com pessoas indoutas, havia uma boa convivência, até que entrou o mal dentro da igreja. Acontece isso. Mas não poderia haver, pastor. Gente, a igreja é um hospital. Ela recebe constantemente pessoas que estão indo para a UTI, que precisam de tratamento. Existem pessoas que chegam lá com uma pneumonia, que precisa de ser tratadas. Existem pessoas com dores que chegam, né, que às vezes lá uma coisa na veia lá, um anestésico na veia dele vai fazer efeito, daqui a pouco ele está saindo, vamos pôr assim, né? Curado, liberto para poder trabalhar outros. É assim que funciona a igreja. Então na igreja tem de tudo, mas ela não pode ser contaminada. Esse é o problema. Por isso que Paulo está preocupado que quando ele recebe a notícia de que haviam facções, pessoas partidárias puxando para grandes pregadores. Eu sou de Paulo. Outro grupo falava, não, eu sou de Apolo. Apolo é, né, um homem tremendo, um teólogo tremendo, um pregador. Como diz hoje, é pentecostal, pregador. E, não, eu sou de Cefas, quer dizer, eu sou de Pedro. O outro falava, eu sou de Cristo. Mas, na verdade, Paulo está dizendo aqui, está havendo divisão entre eles. Por quê? O que falava que era de Paulo desprezava os outros, que era de Pedro, que era de Apolo. Entende? O outro que falava que era de Apolo desprezava quem era de Paulo, quem era de Pedro. Isso não pode acontecer na igreja, é isso que Paulo está preocupado. Por isso que ele faz aqui, ele traz uma saudação, né? Ele adverte contra as dissensões dentro da igreja, mas ele enfatiza a importância da união. Ele adverte também contra a imoralidade sexual e ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo. E ele incentiva a autodisciplina também. Então, ele lembra como o corpo de Cristo pode estar dividido. O corpo é unido, é um só. A cabeça é Jesus. Quem comanda é Jesus. Não é Paulo. Ele diz, Paulo não morreu na cruz do Calvário por vocês.
Quem morreu foi Jesus, para pagar os nossos pecados. Então nós precisamos entender que todos nós somos de Cristo. Todos nós somos de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou o terceiro dia, para garantir eternidade para nós, para mostrar que é Senhor da vida, que pode acreditar nele, que existe vida após a morte. Isso é lindo demais, gente. Ele está divertindo. Infelizmente acontecem essas coisas até hoje. Essa carta, esse livro serve para nós hoje. As cartas de Paulo servem para nós hoje. Por quê? Porque, você vê, tinha o tempo, o período que a igreja passou, que era unida de oração, mas depois ela vai crescendo e começa a ver os problemas. Isso acontece conosco também. Onde há ser humano, há problema, porque as cabeças pensantes, cada um pensa de uma maneira. Por isso que nós temos que nos render à sabedoria de Cristo e não à sabedoria humana. Porque onde o ser humano vai optar, né? Opta, onde ele toma decisões, onde ele influencia, traz transtorno, traz problemas. Por quê? Porque nós temos um pouco de conhecimento de estudos, mas não sabedoria. Sabedoria vem do alto, vem de Deus. Não é por muito estudar. Uma pessoa sem conhecimento do mundo, das coisas curriculares do mundo, né? Sem formação nenhuma, ela pode ter sabedoria muito mais do que um PhD, um professor de doutorado, você tem uma ideia, um cientista na área. Por quê? Porque vem de Deus. Deus conhece todas as coisas. Ele é onisciente, além de ser onipresente e onipotente. Então, guarda isso no teu coração. Deus é a sabedoria na essência. Então vem dele toda a sabedoria. Nós precisamos receber do Senhor, buscar no Senhor. É isso que Paulo está ensinando para eles aqui. E os adverte acerca disso. Acerca das divisões que estavam ocorrendo lá em Corinto. Do versículo 10 ao versículo 17, Paulo chama a atenção deles acerca disso. Depois ele fala sobre a sabedoria humana, no versículo 18 até o 31. Então veja só a importância. Primeiro ele faz uma saudação do 1 ao 3. Depois ele faz a gratidão, agradece aquela igreja, o que ela representava, do versículo 4 ao 9. Depois do 10 ao 20, ele fala sobre a divisão que aquela igreja estava passando, que precisava corrigir aquele mal. E por fim, ele fala sobre os chamados, os escolhidos de Deus, do versículo 21 ao 31. Então, veja só como nós precisamos tratar isso, entender que nós não temos partido, nós não temos que ir atrás de conhecimento humano, mas conhecimento divino. E a sabedoria de Deus ensina que todos nós somos um. Não tem ninguém melhor do que o outro. Não tem ninguém maior do que o outro. O maior é o que serve mais. Um pastor, por exemplo, na igreja é o que mais serve. Deve ser assim, desta maneira. Amém? Se está sendo diferente, está errado. Precisa de rever os conceitos. Né? Eu costumo dizer, na igreja tem os servos. E tem os diáconos, que é servo dos servos. Aí eu, sempre quando dou aula em seminário, eu pergunto, e o pastor, o que ele é? Ele é servo do servo do servo. É para servir, não é para galgar degraus, não é para achar que é melhor do que os outros. Claro que às vezes ele detém um cargo de liderança, uma responsabilidade maior, mas é para servir. É isso que Deus se agrada, servir. É isso que a igreja precisa entender. Nós não somos de Paulo, nós não somos de Apolo, nós não somos de pregador nenhum, nós somos de Cristo, o cabeça que rege todo o corpo. E o corpo é templo do Espírito Santo, não é para ser manchado, sujo, com prostituição, com pecado de imoralidade. Paulo chama atenção acerca disso. E muito menos se render na idolatria, porque também é uma prostituição espiritual. Deixar o nosso Deus por outros deuses, por influências de outros ensinos heréticos.
né, que se torna uma seita que torce a palavra de Deus. Nós temos que andar na palavra. E a palavra, ela vem direto do Senhor. E ela está registrada para nós. É isso que é lindo. Então você, como igreja, você primeiro, se não está inserido em uma igreja, você precisa estar inserido. Porque a Bíblia diz que tudo que for acordado na terra, diante dos homens de Deus, das mulheres de Deus, de quem é de Deus, está acordado no céu. Há um acordo automático. Se você faz parte da igreja aqui, você faz parte do reino de Deus nos céus. É isso que está dizendo. Mas se você está desligado do corpo, você está desligado da cabeça, que é Cristo, o Senhor dos céus. Amém? Então a gente precisa estar ligado ao corpo e obedecer às funções da cabeça, que a cabeça determina, nós fazemos. É isso que nós estamos ensinando. Por isso que Paulo traz ensino, advertência, ele começa elogiando e tudo, mas ele chama a atenção. Vê bem o versículo 1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, que eles estavam juntos lá escrevendo. Aí ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então ele já está chamando a atenção da santificação. Corpo, ou seja, a igreja, ela é santa. O que é isso? Separada do mundo, dos prazeres mundanos, a serviço de Cristo. Como eu falei, o serviço. Não é só separado, que um monge, ele pode separar lá, ficar fazendo meditação, mas não adianta nada se não tiver a serviço de Cristo. É isso que ele está dizendo, nós somos santificados, separados dos prazeres do mundo, dos pecados mundanos, para serviço do Senhor. Serviço do Senhor o quê? Adoração a Deus, glorificação no nome do Senhor, agradecer a Deus e servir o próximo. Amar o próximo, pregar para ele, falar sobre Jesus, dar testemunho de vida, ensino da palavra. Ensinar, estar ligado em oração, que a oração é comunhão com Deus, consagrando a vida ao serviço do Senhor. E aprendizado da palavra, que nós temos que meditar na palavra todos os dias. Bem-aventurado aquele, né, que medita na palavra, dia e noite, está escrito lá, o Salmo 1, pega o Salmo 1 que você vai ver. Recebe aí, gente, em nome de Jesus. Quero orar por você, Pai. Eu coloco nas tuas mãos toda a autoridade constituída, coloco nas tuas mãos os caminhoneiros desse Brasil, coloco nas tuas mãos também as famílias que estão sofrendo com as tragédias, que o Senhor possa consolar e recursos serem enviados em nome de Jesus. Coloco também nas tuas mãos, meu Pai, as vidas que estão sempre ligadas conosco. Ó Deus, abençoa a Alcina Lúcia, ó Deus, a sua vida financeira e a oração que ela pede também, intercedendo pela vida da Tânia. Os médicos já disseram que não tem jeito, mas o Senhor é o médico dos médicos. A última palavra do Senhor, os homens dão uma vírgula na vida da gente, o Senhor que determina o ponto final. É contigo, meu Pai, o Senhor pode mudar a sorte dela em nome de Jesus. Coloco a Cida Alves nas tuas mãos e a sua família. A Rosaura Marques pede oração também pelo seu neto. Abençoa, meu Pai. Ó Deus, o Jorge Luiz Rodrigues e família. A Nelma Kumaru, que pede oração pelos filhos e netos e também pela sua família. A Maria Helena de Souza Ferreira e família. A Rosileia Parreira Gomes e família, a Nélia Carvalho e família, a Helena Maria e família, Eliana Guerra e família, a Maria Hortência Barreto Silveira, lá de Salgado, Sergipe, abençoa ela e família, a Leda Ferreira da Silva Magalhães, também de Campinas, São Paulo, e a sua família, a Meiriane Caldas e família, o Marcos Arouca e família, também, ó Deus, Francisco de Assis Silva Tomé, e família. Coloco nas tuas mãos a Natalino Santos, lá de Ulianópolis, Pará, e a sua família. Coloco também, Pai, a Marilene Valverde, lá de Cataguases, e a sua família. E o Marcondes Lopes, lá do Hospital e Clínica São Roque, de Piauí, Bahia.
em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Me ajuda aí, senta o dedo. Vamos compartilhar em nome de Jesus.